bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, sábado, 9 de novembro, nós estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, ou também conhecida como Basílica do Santíssimo Salvador. Ela foi fundada no século IV. Nela se celebraram sessões de 5 concílios ecumênicos. É onde o Papa celebra a missa da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa. É onde o bispo de Roma, o sucessor de Pedro, tem a sua sede nessa basílica. E essa igreja é chamada justamente de mãe e cabeça de todas as igrejas. Então, o aniversário da sua dedicação é celebrado como festa litúrgica desde o século XII. E para celebrarmos essa festa, nós temos hoje o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Nós vamos refletir hoje o Evangelho de João, onde esse texto se localiza na primeira parte do Evangelho, chamado de Livro dos Sinais. Do 1 ao 12, em João é o Livro dos Sinais, do 13 ao 20, o Livro da Glória. Nessa primeira parte, no Livro dos Sinais, é onde nós temos o ministério público de Jesus, os sinais que ele vai apresentando até quando chegar lá no capítulo 13, onde vai se dar a sua morte e a sua exaltação, como João chama, não é? Elevação e exaltação na cruz. Então, nessa primeira parte, João vai apresentando o ministério de Jesus, descrevendo no quadro de uma semana e apresentando esses gestos proféticos de Jesus. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos ter Jesus na entrada, não é? Entrando no templo de Jerusalém. Então, aqui nós temos que estava próxima a festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Quando chega lá, ele vai encontrar vendedores de bois, ovelhas e pombas e vários cambistas. O que é que nós temos aí? Nós temos que, perto da festa da Páscoa, muita gente ia para Jerusalém, muita gente que não morava em Jerusalém, as pessoas que vinham da Galileia, que vinham de outros lugares, até fora de Jerusalém, que não podiam trazer os animais para o sacrifício, portanto, tinham que comprar animais no templo. Então, a gente tem os cambistas que tinham que fazer a troca do dinheiro que essas pessoas traziam, porque o dinheiro era impuro, não é? Então, o dinheiro trazia, as moedas traziam imagens pagãs, né? Imagem dos imperadores, então não podia ser usado ali no templo, tinha que ser trocado pelo dinheiro do templo, para que assim se comprassem os animais para o sacrifício. Então, uma coisa interessante aqui é que João, ele coloca a entrada de Jesus no templo, diferentemente de Marcos, Mateus e Lucas, no início do seu evangelho, não é? No início do seu evangelho. E outra coisa que é interessante é que João, diferentemente dos outros evangelistas, ele não está preocupado com a superação, aliás, com a purificação do templo, mas com a superação do culto do templo. Então, quando Jesus expulsa os animais do templo, expulsa também, derruba a mesa dos cambistas, né? A gente pode dizer que esse gesto, ele está colocando como se estivesse acabando com o culto, né? E quando ele é questionado, ele diz: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, né? Depois os seus discípulos vão lembrar isso e vão lembrar uma passagem da Escritura que fala, né? O zelo por tua casa me consumirá. Os judeus perguntam a ele: que sinal tu mostras para agir assim? Ou seja, ele fez um gesto profético e ele é questionado qual a autoridade dele para fazer isso, né? E ele vai dizer que vai falar da destruição do templo, e eles estão pensando na destruição do templo físico, né? Daquele templo que estava sendo reformado por Herodes há muito tempo,
né, engrandecendo o templo, aumentando o templo, para que o templo se tornasse um ponto turístico, a gente pode dizer assim. E Jesus vai dizer que destruir esse templo, né, e em 3 dias eu o reconstruirei. E ele estava falando, e o evangelista João vai dizer, ele está falando do seu corpo. Né? Então, quando Jesus ressuscita, os discípulos lembram do que ele tinha dito e creem na Escritura, não é? E na palavra dele, ou seja, a palavra dele tem o mesmo valor que as Escrituras. E aqui o João mesmo, o próprio evangelista, ele vai explicar que ele não estava se referindo àquele templo, e ele estava colocando aqui que ele é o lugar do encontro com Deus. Ele é o lugar da morada de Deus. Então, João não está preocupado com a purificação do templo, mas com a superação do culto e do templo. O seu corpo é morada de Deus entre nós e lugar de encontro com o Pai. Então, é interessante a gente refletir e meditar sobre esse Evangelho de São João, porque o que a liturgia quer nos mostrar hoje, né? O significado, ressaltar para nós que o significado dessa igreja edifício, nós que estamos celebrando a festa da dedicação, não é, da Basílica do Latrão, de São João de Latrão, que essa igreja edifício, ela é um sinal visível do único e verdadeiro templo, né, que é o corpo de Cristo, e o seu corpo místico é a igreja, né? Ou seja, o culto que nós celebramos, o culto que Jesus vai anunciar também, quando é perguntado lá para a mulher samaritana onde se deve adorar, e ele vai dizer, a adoração deve ser feita em espírito e em verdade, não é? Então, para além da sacralização do templo material, que nós somos chamados, né, acolher em Cristo a verdadeira sacralidade que vem dele, que se comunica a todo o povo de Deus, esse povo sacerdotal, povo batizado, que unido a ele, não é que vai também se tornar morada de Deus e anunciadores e anunciadoras, não é, de Deus nesse mundo. Então, nessa festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, nós somos convidados a reconhecer nesse templo físico, nesse templo material, não é? O sinal invisível dessa presença de Cristo entre nós, não é? Desse sinal desse Cristo que habita entre nós e o culto que nós prestamos a Ele, a pessoa dele. Ele é o centro da nossa experiência cristã, da nossa vida cristã. Então, onde quer que nós estejamos, e a igreja deve refletir essa presença de Cristo, nós reverenciamos o templo físico, porque ele é sinal desse corpo de Cristo, né, que é a igreja, e que somos todos nós, corpo místico de Cristo, que devemos levar ao mundo a sua palavra, anunciar ao mundo a sua salvação. É a igreja viva, é a igreja atuante que torna possível esse encontro de Deus com a humanidade no templo físico. Então, irmãs e irmãos, que nós meditemos hoje nessa leitura, que ela nos ajude a ser cada dia mais homens e mulheres que adoram Cristo em espírito e em verdade.